Esse é o clima. Bom dia 93. 93, com Donato de Paula. Esse cara sou eu. Excelente manhã para você de sexta-feira, fim de semana. Estamos ao vivo agora para todo o Brasil e o mundo. No estado do Mato Grosso do Sul, frequência 93.9 para mais de 20 municípios, incluindo a capital Morena, Campo Grande, e ao vivo também no YouTube. Você pode acessar o nosso YouTube agora, você vai assistir a gente lá e vai acompanhar a nossa entrevista especial desse momento. Estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Marabá FM o ex-secretário, né? É só ajeitar a câmera aqui do nosso ex-secretário. Ele que vai passar para a gente aqui as informações, os acontecimentos aqui na programação da Rádio Marabá FM. O som que chega mais longe para ficar pertinho de você. Você que está aí acompanhando nossa programação. Vamos conversar com ele, que é um especialista, um professor da economia. Ele que foi secretário de governo, secretário de desenvolvimento, ex-secretário de Estado do governo, tanto do Azambuja e também do Eduardo Riedel. Jaime Verruc, primeiramente um bom dia, um prazer e satisfação receber o senhor aqui nos estúdios da Rádio Marabá. Bom dia a todos os nossos ouvintes aí da Rádio Marabá, agradecendo ao Grupo Feitosa, né? Está sempre enviando boas informações aí para o estado inteiro, com essa rede maravilhosa. E obrigado, Donato, por receber a gente aqui. Secretário, o senhor tem um currículo imenso, um currículo sensacional, foi secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, Inovação por 11 anos, ou seja, o senhor tem o conhecimento vasto dos 79 municípios do Mato Grosso do Sul, cada região, cada local, cada investimento. Na verdade, assim, em função da função aí, né, e é importante até, às vezes, dar a impressão de que eu fui secretário de uma coisa, de outra coisa, não. Na verdade, a secretaria era uma só, né? Nós, lá no governo do Reinaldo Azambuja, o Riedel, então, secretário, eu também secretário, nós fizemos uma redução do número de secretarias e aí juntamos em qualquer país ou qualquer estado do Brasil, essas seriam 5, 6 secretarias. Mas isso permitiu a gente olhar cada um dos 79 municípios, seus aspectos de produção, o que produz, qual é a condição daquele município, como é que está a questão ambiental, como é que está o desenvolvimento dos negócios. Então, realmente, foi uma caminhada ao longo desses 11 anos, muito frutífera, olhando o quanto que o Estado se transformou nesse período todo. E, Donato, a gente dá um número só para as pessoas entenderem. O Estado vai fazer agora, daqui uns dias, 50 anos. Se nós olharmos nos 40 anos anteriores, isso vale para Maracaju e vale para tantos outros municípios, nós plantamos no Estado 2 milhões e 200 mil hectares até 2015. 10 anos depois, 4 milhões e 600 mil hectares. Isso é só para as pessoas terem uma dimensão, porque é o que a gente vê aqui em Maracaju também. Se nós olharmos a expansão agrícola nos últimos 10 anos de Maracaju, Maracaju praticamente dobrou a área plantada e isso gerou novos empregos, novas estruturas de armazenagem, novas indústrias, a própria Neomilho, que está aqui produzindo etanol de milho. Então, houve uma mudança nessa matriz. Então, a possibilidade de ter ficado 11 anos e 3 meses permite a mim olhar um pouco esse histórico de quanto nós mudamos a economia do Estado nos últimos 10 anos. Seu Jaime Verruc, o senhor tem 11 anos de participação, tanto do governo Azambuja, tanto do governo do Eduardo Riedel. Então, o senhor sabe como a gestão Reinaldo pegou o Estado na época e sabe também o que o Reinaldo deixou para o Riedel seguir trabalhando, e o senhor também seguiu junto na nova gestão. Foi avanço em cima de avanço, foi uma reestruturação do Estado, né? Isso assim, a gente tem que lembrar sempre desse 2015. Quando nós entramos no governo 2015, o governador Reinaldo definiu um plano de curto prazo, não era nem de 100 dias, mas de curto prazo, que nós tínhamos que enxugar a máquina administrativa, tínhamos que aumentar a receita do Estado e fazer... O Estado, na verdade, precisava recuperar a sua capacidade de investimento. Então, os primeiros anos da gestão, do primeiro mandato do governador Reinaldo, foram anos que nós tivemos que fazer muita estruturação interna, muito trabalho, para que a gente pudesse realmente, no segundo mandato e depois do mandato do governador Eduardo Riedel, nós pudéssemos retomar, Donato, capacidade de investimento. Pagar a folha, poder gerar os aumentos necessários na estrutura de governo e também voltar a investir. E aí nós cumprimos o que nós precisávamos na educação, na saúde e na infraestrutura. Então, acho que esse trabalho aí de 2 mandatos e depois o Riedel no terceiro mandato dessa estrutura de governo, permitiu realmente que a gente fizesse o ajuste, mas permitiu também que a gente fizesse
o desenvolvimento econômico e a infraestrutura do estado de Mato Grosso do Sul. E o bacana é que quando um governador consegue seguir os seus 2 mandatos e depois conseguir colocar um sucessor, os projetos continuam seguindo, não fica engavetado, né? Isso, eu acho que essa, obviamente que todo gestor, quando vem, coloca o seu ritmo, a sua forma de trabalhar, mas isso foi fundamental. Nós tínhamos dezenas de projetos, já todos licitados aí no último ano do governo Renato, que deram continuidade. Nós tínhamos as chamadas concessões rodoviárias, que é um projeto que às vezes demora 2, 3 anos para a gente consolidar. E a gente conseguiu fazer efetivamente que isso tivesse continuidade em prol do desenvolvimento do Estado. Então, desde o início, a gente tinha essa visão de longo prazo, olhando para o desenvolvimento econômico e social. Bom, a gente percebe que o secretariado do governo atual, tanto anterior, são um secretariado que tem poucas trocas de cadeiras. Segue o Isso. time normal, segue um trabalhando, alguns seus ausentam por outras questões pessoais, e a gente percebe que o Riedel sempre bateu no municipalismo. É E verdade. ele tem trabalhado no municipalismo nos 4 cantos da cidade. Ah, por que município tal recebe tanta coisa? Porque a prefeitura tem uma equipe que já tem ali o projeto, abriu a janela, enviou o projeto, a secretaria aprova. Jaime Verrua, que eu queria que o senhor analisasse no contexto atual, por exemplo, recentemente eu estava vendo a entrevista do Riedel, acho que vai descer 3 empresas gigantes internacionais para o nosso vizinho aqui, o Goiás. E o Riedel questionou, mas eu quero saber, participar também, por que eles querem ir para lá e não querem vir para cá? Por que eles têm de benefício que lá e aqui não tem? Ou seja, o governo, ele mesmo não estando ali naquela parte, ele quer trazer mais investimentos para o Estado. Porque investimento para o Estado gera Emprego, resultado. aumento do PIB, gera emprego para o Estado e consolida realmente o longo prazo. Então, veja o seguinte, o que a gente fez nesse período aí, começou lá com o Reinaldo e o Riedel intensificou muito isso, essa ideia de apresentar o Estado de Mato Grosso do Sul ao Brasil e ao mundo. Então, nós criamos programas como o MS Day, onde reunimos mais de 400 empresários lá em São Paulo, depois nós fizemos Nova York, fizemos Ásia, exatamente para atrair. Por isso que nesse caso aí que você está mencionando, houve uma notícia de uma empresa chinesa que estaria investindo em área de suinocultura, e imediatamente o governador identificou a empresa, pediu à equipe, então, que entrasse em contato com essa empresa, exatamente para disputar esse empreendimento, né? Como foi aqui, a gente pode citar aqui o exemplo da própria Neomilha aqui no Maracaju. Eu me lembro até hoje, o Rio estava de férias ainda, secretário, e me ligou e falou, olha, tem uma empresa na área de etanol de milho e produção de DDG que está olhando alguns lugares para ampliar suas atividades. Nós imediatamente conversamos com essa empresa, o Rio me passou os contatos para que a Neomilha pudesse instalar. Então, a gente sempre olhou para que faça essa captação de investimentos e trazer para o Mato Grosso do Sul. A gente tem que agroindustrializar, essa foi sempre a nossa pauta, diversificar a base de produção, aumentar a área de produção, mas também fazer uma diversificação econômica no Mato Grosso do Sul. Aproveitando esse gancho da colocação que o senhor fez, o senhor sempre fala que o Estado tem de passar a ser supermercado e não apenas celeiro. Isso quer dizer que há condições de produzir e agregar valor aos produtos por aqui mesmo? Isso. Eu vou dar um exemplo do milho. O milho, nós normalmente éramos exportador de 5 milhões de toneladas de milho por ano, e agora está na safra, né? Acabei de passar por aqui, está iniciando toda a safra de milho. 5 milhões de toneladas eram enviadas, 3 milhões para Santa Catarina, 1 milhão para o Paraná, e praticamente hoje esse milho é absorvido no Estado, ou pela indústria de ração animal, para se produzir proteína para frango e para suinocultura, ou para se produzir etanol, e tem um subproduto que chama DDG. Então, acho que essa é uma questão fundamental para que a gente possa desenvolver o Estado. Então, o milho é um caso, nós não vamos mais ser exportador de milho. A soja, da mesma forma, a gente conseguiu atrair a Coamo para industrializar, a Cooperativa Lar, lá a Copa Sul está fazendo lá em Naviraí. Então, tudo isso para agregar valor. Então, quando eu uso essa expressão de celeiro é onde fica a commodity. A ideia do supermercado, que o consumidor chinês, em vez de receber uma peça de contrafilé, ele recebe esse contrafilé já processado, já fatiado. Então, essa é a ideia. Nós temos que caminhar para que a gente efetivamente leve ao mundo produtos já prontos, realizados no Mato Grosso do Sul. Seu Jaime Verrua, que a gente percebe que o Mato Grosso do Sul, ele avançou tanto e cresceu tanto, que a gente vem enfrentando uma dificuldade, não só o Mato Grosso do Sul, mas vários outros estados do Brasil, que é a questão da mão de obras, vaga disponível por falta de gente, qualificação. E o governo do estado, ele vem batendo pesado nas escolas técnicas,
disponibilizando, às vezes nem tem custo para quê? Para profissionalizar e preparar o mercado de trabalho. Ou seja, o Mato Grosso ele está estruturado, mas a gente enfrenta o problema que todo o Brasil enfrenta, que é a mão de obra. O Brasil hoje tem um nível de chamado desemprego muito baixo, o Brasil inteiro. Mas o Mato Grosso do Sul tem ainda mais. Nós somos aí a terceira menor taxa de desemprego do Brasil. Então, só 2,4% da população do estado está desempregada. Hoje, para você ter uma ideia, Donato, nós temos 21 mil vagas abertas no estado e no estado inteiro. Então, existe 21 mil vagas abertas, mais dentro do agro, da indústria, do comércio e tal. Se a gente chamar aqui agora em Maracaju e pedir para os comerciantes mandar um WhatsApp, com certeza eles vão falar, estou precisando de uma pessoa, duas pessoas. Então, essa é uma questão evidente que é muito bom, né? Você ter as pessoas empregadas. Isso gerou uma melhor renda média. Então, o Mato Grosso do Sul hoje é praticamente a terceira melhor renda média do país, quer dizer, as pessoas estão ganhando mais. Eu acho que isso é um outro ponto importante. E sempre tem uma discussão da qualificação. Hoje, praticamente 50% dos nossos alunos estaduais que estão no ensino médio estão fazendo curso profissionalizante. E assim tem outros, Senar, Senac, Senat, fazendo todo esse trabalho. Eu vou te dar um exemplo que eu acho que caracteriza bastante. Há 3 anos atrás, eu conversando com o presidente do Sindicato dos Caminhoneiros do Estado de Mato Grosso do Sul. Ele me falou que tinham 400 caminhões parados porque não existia carteira, as pessoas não tinham carteira DIE, 400. Eu fiz a checagem, era 600, né? E aí nós criamos um programa que chamava Voucher Transportador, que era, hoje custava na época R$ 8.000 para se fazer uma carteira DIE. E aí nós fizemos uma qualificação, parceria, reduzimos esse custo, exatamente para formar motoristas que tinham mais de 1.000 vagas. Isso continua, mostrando quanto que é importante a política pública entrar para qualificar e para fazer essa intersecção entre quem quer trabalhar e aonde está o emprego. E aí, obviamente, às vezes as pessoas falam, mas Maracaju ou Campo Grande não tem mobilidade, quer dizer, tem várias empresas precisando de gente no estado inteiro. Então as pessoas precisam também ter essa mobilidade para sair. No caso de Maracaju, a nossa taxa de aumento de desemprego é muito baixa, né? E tem vagas disponíveis também. A gente vive um momento do Mato Grosso do Sul, assim, que a pessoa pode escolher com o que quer trabalhar, desde que ela se qualifique para aquela área. E pegando um gancho nessa questão que o senhor falou da habilitação, esse programa que vocês fizeram da habilitação, não sei se foi no governo do Reinaldo Azambuja ou do Rio, acho que foi no Rio. Não, foi no Rio. Porque o Rio tinha isso como proposta de governo, criar o voucher qualificação. Aí nós criamos o voucher desenvolvedor, que era para o pessoal de informática, e criamos o voucher transportador, que era para motorista. O que a gente percebeu com essa criação do voucher qualificação é que o Mato Grosso do Sul, diferente de muitos outros estados, eu acho que é o primeiro estado que mais dá autonomia às mulheres. Porque tem a frase que lugar de mulher na cozinha, não, lugar de mulher é onde ela quiser. Com certeza. E a gente nota que nesse voucher da habilitação, melhorar, ajudar e tudo, houve um grande número de mulheres que tiraram a habilitação. Eu vejo aqui, morei em Chapadão do Sul, vejo muitas mulheres dirigindo ônibus da Sertran. Ontem mesmo nós tivemos lá no município de Três Lagoas, aquelas mulheres operando o Exatrem, que é aquele grande caminhão, e são mulheres exatamente que viram do programa. Inclusive, nós chegamos no Vale da Celulose fazer programas do voucher transportador exclusivo para mulheres, porque elas têm demonstrado uma altíssima competência, como têm demonstrado em todas as áreas, e tem muitas das empresas preferindo, inclusive, hoje a mulher ao homem nesse processo, em função do cuidado do caminhão, manuseio e toda a competência que a mulher consegue desenvolver, inclusive melhor do que os homens, né? Então, e também no próprio voucher desenvolvedor, que foi um voucher para a área de informática, tem até uma história interessante, saiu até na Veja isso. Um dos nossos meninos do voucher desenvolvedor, ele identificou um problema no site da NASA. Esse menino teve duas páginas na Veja agora, há 2 semanas atrás. Ele fez o curso com a gente e ele entrou no site da NASA e viu uma inconsistência lá e conseguiu receber uma carta de reconhecimento da NASA. Então, isso mostra quanto que a qualificação profissional desses jovens permite realmente que eles façam aí uma carreira nas diferentes áreas. Muito bem, o senhor lembrou a série, eu só esqueci o nome da série, mas tem uma série na Netflix lá que teve um garotinho que ele invadiu a NASA, a polícia... Mas ele não invadiu não, tá? Ele só identificou. Mas ele identificou também isso também é. Esse ele poderia ter, em função da falha, na verdade ele poderia ter demonstrado que em função dessa falha ele conseguiria até entrar no sistema. Então ele identificou, foi comunicando lá, até que eles reconheceram realmente a falha, inclusive mandaram para ele uma certificação, um menino aqui do Mato Grosso do Sul e do programa Voucher Desenvolvedor. Sim. Senhor Jair Berruca, a gente percebe que o Mato Grosso do Sul, ele é forte no agro,
Mas uma coisa que o governo atual e o anterior não deixa de fazer é estar investindo na área ambiental, né? A gente Isso. percebe que mesmo com tantas plantações, a gente tem muitas reservas, tem o nosso Pantanal, que é o berço de Uhum. entrada do nosso É estado. verdade. O governo preocupa com o ambiente, né? Isso, assim, veja, nós fomos os primeiros a juntar uma Secretaria de Meio Ambiente com uma Secretaria de Produção. E o foco, na verdade, é olhar o desenvolvimento sustentável. O governador sempre fala isso, enquanto as florestas em pé forem, tem que ser ativo ambiental. Então, a gente criou um programa chamado Estado do Carbono Neutro 2030, que está próximo aí agora, vai ser logo ali no final do segundo mandato do Riedel, se assim ele for reeleito, onde nós queremos que o território do Mato Grosso do Sul seja um território carbono neutro. E aí, nós temos todo um papel importante, destacar o papel do produtor rural, que a reserva legal está dentro da propriedade rural, a APP está dentro da reserva da propriedade rural. Então, são eles os grandes responsáveis por manter. E, por outro lado, a gente fez uma intensificação muito grande nas nossas unidades de conservação. Inclusive, tem um edital aberto hoje do Estado de Mato Grosso do Sul, para exatamente desenvolver crédito de carbono em áreas do governo. Então, isso é um projeto recente, que a gente começou lá em 2016 e que agora saiu com o seu edital. Então, meio ambiente, você falou do Pantanal, nós criamos a lei do Pantanal. Foi um processo importante, discussão de construção com todos os segmentos, e nós chegamos no modelo adequado, que preserva e mantém a pecuária e mantém o turismo no Pantanal. Então, realmente isso tem sido uma linha mestre, inclusive é bom destacar em todos os nossos programas, novilho precoce, questão de aves, de suíno, todos eles, para que o produtor possa participar, ele tem uma régua, uma análise da sustentabilidade. Então, e eles cumprem isso para poder participar do programa. Então, é uma parceria realmente, é olhar o desenvolvimento sustentável e olhando para a produção e, efetivamente, a preservação e a conservação ambiental. Bom, resumindo, nada caminha hoje sem o conceito de sustentabilidade. Nada. O mundo, na verdade, o governador destaca isso, a gente em todas as palestras fala isso, o mundo está olhando. Segurança alimentar. Nós estamos nesse jogo. O Mato Grosso do Sul dobrou a sua produção nos últimos 10 anos. Transição energética. Mato Grosso do Sul está nesse jogo, que é exatamente a produção de etanol, que vocês têm aqui, a produção de biometano, de bioenergia, energia sustentável. E o outro é o jogo da sustentabilidade. Tudo isso vai funcionar se for feito com sustentabilidade. E o Mato Grosso do Sul também está nesse jogo global, que é nessas três vertentes. Então, toda vez que a gente olha o que o mundo precisa, o Mato Grosso está muito bem posicionado nesse jogo. Está melhor do que o Brasil na Copa. Eu sempre comento para os meus amigos lá de Minas Gerais, que eu sou de Minas Gerais. É. Nossa economia lá é café, gado, outras. Minério, né? Muito Minério, forte, né? Exatamente. E aí, nessa questão, pegando o gancho nessa fala, fazendo uma intersecção das áreas, a ciência, tecnologia, É. inovação, caminham juntas com o desenvolvimento, com o campo também. É. Queria que o senhor falasse, aqui podemos falar sobre o CEP Rural, a Agrovale, a UBS de Inovação para o Agronegócio, Bitcoin Verde. Putz. Bom, primeiro, assim, eu era secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, junto com o desenvolvimento. Nós temos lá a Fundect hoje com programas excepcionais de alocação de recursos, inclusive aqui a gente faz uma alocação muito forte na Fundação MS, né, que faz todo esse trabalho aí de desenvolvimento da pesquisa. Recentemente nós assinamos um acordo com a Google, onde vai ter o CEP Rural, igual aqui a rádio tem o seu CEP, qual é o seu endereço? Você dá o CEP. Nós vamos ter agora o CEP Rural em todas as propriedades. Primeiro, 24 mil propriedades. Então, isso já o referencia todas as residências rurais do estado, permitindo acesso, localização rápido. Acho que isso é um primeiro passo. Mas nós estamos também dentro da questão da Google, desenvolvimento de inteligência artificial aplicada ao negócio. Então, o foco da Google é exatamente uma parceria com o governo do estado e começou aqui em Maracaju. Nós estivemos aqui com o governador, trouxemos o pessoal da Google para conhecer o que já se faz em termos de tecnologia no campo aqui em Maracaju e aí firmamos esse convênio de desenvolver. Já tem 43 startups sendo olhadas pela Google para o desenvolvimento do IA. Inclusive até a gente não tem reconhecimento facial humano, existe uma startup fazendo reconhecimento facial bovino. Então, ao invés de você usar o brinco, faz reconhecimento facial dos bovinos. Então, isso facilita a contagem, monitoramento. Então, nós temos um foco muito grande nessa possibilidade de expandir. E aí, eu tenho usado esse exemplo do Bitcoin. Quer dizer, muita gente aplica aí em Bitcoin. Nós vamos ter a primeira, chama mineradora de Bitcoin. O que é isso? É um data center, é um monte de computador com alta potência que gera um código, que esse código se chama Bitcoin. E nós vamos ter isso em Viema. Então, está se botando esse data center para produzir Bitcoin, que é uma empresa internacional. Ela vai usar energia limpa, quer dizer, ela vai usar energia elétrica produzida do bagaço e vai usar a água de reuso da própria usina. Então, imagine, a gente vai ter o primeiro Bitcoin verde que eu falo, a produção de Bitcoin. Então, a gente está focando muito no desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação aplicada ao agro e à agroindústria do Mato Grosso do Sul.
Isso é para dar competitividade ao Estado no futuro. Isso vai gerar uma economia gigante. Não, e a gente está tentando atrair exatamente isso. Traz uma economia, tentar atrair outros data centers. Hoje, 94% da produção de energia no Estado é sustentável. Nós somos exportador de energia. Então, nós queremos exatamente usar essa energia limpa em prol do desenvolvimento do Estado. Bom, o senhor comentou um pouquinho da Fundação MS. Queria que o senhor falasse um pouquinho desses 11 anos de secretário junto ao Eduardo Riedel e Reinaldo Azambuja. Como que foi a parceria do senhor junto com a Fundação MS? Porque a Fundação MS, ela nasceu praticamente em Maracaju, em 18 de março de 1992, criada por produtores rurais para desenvolver pesquisas e levar novas tecnologias ao campo. Como que foi o trabalho e vem sendo o trabalho do governo do Estado junto à Fundação? Então, eu vou te dar um exemplo para ter uma dimensão do que essas e outras fundações, mas a Fundação MS foi primordial nisso. O Estado de Mato Grosso do Sul, em 15 anos, nós tiramos 5 milhões de hectares que estavam em pastagem, transformamos esses 5 milhões de hectares em agricultura, em citricultura, em eucalipto. E para isso, nós saímos de uma área de terras que tem baixo teor de argila e tivemos que trazer isso para a agricultura. Aí entra exatamente a Fundação MS. Então, nós tivemos, primeiro, uma política permanente de aporte de recursos para isso, porque nessas novas áreas nós não sabíamos qual era o nível de fertilidade de solo, qual era o nível de argila que tinha ali, quais as variedades mais adequadas para aquela região, questão de sol, iluminação. Então, todo esse processo de expansão agrícola ele se deu através da capacidade da Fundação de levar e testar as novas variedades no âmbito de campo. E aqui nós temos, obviamente, o Showtech, que é sempre uma referência, uma vitrine tecnológica. Cada ano cresce mais. Cada ano cresce. E é fundamental. Quer dizer, a Fundação faz exatamente aquele trabalho entre a ciência, que muitas vezes envolve variedades, tanto no setor privado como público, e como é que isso se traz para o campo. Quer dizer, como é que eu levo isso efetivamente para o agronegócio. Então, esse foi o grande papel da Fundação e cumpriu de uma maneira excepcional. Então, nós fomos muito emparcerados e a Fundação MS, com certeza, é uma das que mais contribuiu para que a gente tivesse nível de produtividade em solos até não áreas não tradicionais da agricultura, que hoje compõem aí os quase 5 milhões de hectares de produção agrícola do Estado. As pessoas veem o Mato Grosso do Sul só como soja, mas a gente percebe que o Mato Grosso do Sul não é só soja. A gente está tendo aí soja, milho, amendoim, que está sendo a nova... Amendoim, segundo o maior produtor do país hoje, já instalando uma fábrica, a primeira fábrica, vai ter duas, uma em Bataguaçu e outra em Nova Alvorada. Sim, a gente percebe que o Mato Grosso do Sul ele é bem vasto. Cada região tem uma produção. O senhor pega ali, por exemplo, ali vizinho ao Goiás, Chapadão do Céu, a gente já pega uma trajetória de plantação de sorgo. Sorgo. Não, mas aqui eu vim hoje aqui, veja, o sorgo no estado, nós estamos com 500 mil hectares de sorgo. Então aqui em Maracaju, nós vimos agora que aqui a janela climática do milho, quem não conseguiu, plantou soja um pouco mais tarde, ele consegue entrar com sorgo. Esse ano o Mato Grosso vai produzir 500 mil hectares. Então você falou ali de Chapadão, tive lá esse dia. Chapadão até Camapuã você tem sorgo aqui. Algodão. Algodão. E o sorgo também serve para fazer o etanol. Então a Neomilha aqui compra sorgo. Ela compra milho para fazer etanol e ela faz o sorgo também. Então, sorgo, a questão toda do milheto, que expandiu bastante, citricultura, que você está vendo, nós já estamos com 36 mil hectares. A grande fronteira da citricultura brasileira é Mato Grosso do Sul, né? Então, São Paulo perdeu boa parte dos seus citros lá, e nós estamos trazendo isso para cá. Quando você fala citricultura, é plantação de laranja? Plantação de laranja. Quem normalmente vai a Campo Grande vai ver ali depois de Cidrolândia, eles são 5 mil hectares de produção de laranja. Cresceu rápido, né? Muito rápido. A gente conseguiu isso também. Política pública. Nós conseguimos fazer uma lei muito rápida. Conseguimos criar um sistema de sanidade vegetal importantíssimo. E nós estamos já hoje, ontem, inclusive, visitei em Ribas do Rio Pardo, uma fazenda de 7 mil hectares que está plantando citros. Então, essa é uma nova vertente também de produção no estado de Mato Grosso do Sul. A diversificação da nossa base agrícola. Muito bem. 11 horas e 39 minutos. Tem que contar também que se você pegar ele por volta de Camapuã, a Paraíso das Águas, ali tem uma grande produção de bovinos também. Né? Ah, tem. E é importante a gente destacar que tem frigorífico aqui em Maracaju. Quando as pessoas falam, mas o que aconteceu com a pecuária? Porque você tirou 5 milhões de hectares da pastagem. A pecuária fez uma revolução também. A pecuária ela ficou com 18 milhões e meio de cabeça e a gente aumenta o abate todo ano, um crescimento do abate, porque ela se intensificou, foi para confinamento, e quando chegou o DDG, que é esse subproduto aqui da Neomilha, aí a pecuária rapidamente se intensificou ainda mais. Então, a pecuária do Mato Grosso do Sul, nessa região toda de Camapuã, e todo o Pantanal, e toda a região também da Costa Leste, nós temos um crescimento muito forte da pecuária. Hoje, o Mato Grosso do Sul tem o maior número de frigoríficos habilitados no mercado internacional, e a nossa carne é uma carne de qualidade para o mercado internacional também.
O interessante do Mato Grosso do Sul, a gente pode analisar, o pessoal do exterior parece que eles estão sobrevoando aqui o tempo todo. O investimento está vindo tudo para o estado do Mato Grosso do Sul pela facilidade, pela porta de entrada Claro. junto ao estado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, só o pessoal que está Não. acompanhando agora, são 11 horas e 40 minutos, estamos conversando com o ex-secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento e Ciência, Tecnologia e Inovação, por 11 anos no governo Reinaldo Zambuja e no governo Eduardo Riedel. A gente percebe que o Mato Grosso do Sul é o estado que mais cresceu nos últimos anos entre as pesquisas. Está entre os top 5 do Brasil. A economia do Mato Grosso do Sul, como a gente falou muito, ela se diversificou, ela não ficou Isso. presa só no agro, né? Isso, nós tínhamos duas grandes preocupações, era ampliar a área de produção, nós conseguimos, tanto de soja e de milho, porque nós precisávamos disso, ampliar a área, como você bem colocou, de sorgo e diversificar. Então entra aí o amendoim, entra a questão da citricultura e entra outras, obviamente, outras variedades. Mas o grande foco foi agroindustrializar isso, quer dizer, era fazer o processamento desses produtos. Foi No tipo estado um de Mato- municipalismo no meio do agro. Exatamente, isso, foi mais ou menos municipalismo. E até a gente nem falou na hora que você falou do municipalismo, a gente conversou com o Reinaldo lá com o governo presente, depois virou MS Ativo 1 e 2 do governador Eduardo Riedel, porque exatamente em função de todo esse crescimento econômico, existe uma demanda muito forte nos municípios, por escola, posto de saúde, asfalto, habitação. O governador faz um destaque, ele chama de Saneamento dores de também, né? crescimento, saneamento, que nós vamos saneamento, você pode ter certeza que nós, sul-mato-grossenses, vamos nos orgulhar de ser o primeiro estado a universalizar saneamento no país. Eu acho que isso foi uma estratégia iniciada pelo Reinaldo e o Riedel conduziu isso agora com uma PPP fantástica, e ele era secretário que conduzia isso. Então, o Riedel chama isso de dores do crescimento, quer dizer, nós temos um crescimento econômico Ninguém duas cresce vezes sem acima dor, da né? média nacional, e aí nós temos que ter, obviamente, a demanda por escola, por habitação, por infraestrutura. E é esse o foco que o governo tem dado, é fazer crescer, mas todas essas áreas sociais têm que crescer da mesma forma. Bom, são 11 horas e 42 minutos. O senhor sabe que a gente que trabalha do rádio, a gente sempre tem as informações dos Lógico. bastidores. Mudando de assunto para falar sobre política, que a política está em todo lugar, economia e tudo mais. A pré-candidatura a deputado federal segue ou é só rumor? Não, segue sim. Eu saí do governo no dia 1º de abril, né, que é a data limite para se descompatibilizar. Então, depois de 11 anos e 3 meses, eu deixei o governo. Eu tive uma construção de grupo, um pedido do governador Eduardo Riedel, o ex-governador Reinaldo e da senadora Tereza, foram os três que entenderam que eu acho que eu deveria caminhar numa candidatura a deputado federal como pré-candidato, né, e está muito robusta. Eu tenho, exatamente por conhecer os 79 municípios e olhar, eu tenho rodado o estado inteiro e tenho visto que eu consigo desenvolver aí uma pré-campanha bastante competitiva. Então, não é boato, eu vou estar à frente desse processo e poder, caso venha a ser lá na frente as urnas nos deem um resultado favorável, a gente poder fazer um pouquinho do que nós fizemos no Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional. Interessante do senhor vir pré-candidato a deputado federal é que para ir para o cenário federal, você tem que conhecer o seu estado. Tá. E o senhor, como ex-secretário de desenvolvimento, porque o desenvolvimento, muita gente não percebe, o desenvolvimento ele acaba abraçando todas as secretarias. ao Todas as mesmo tempo. secretarias. Então, assim, exato, conheço todo o Estado e a oportunidade que foi me dada de ser secretário de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Inovação, Indústria, Comércio e Agricultura, isso me permite efetivamente ter um escopo também de trabalho fantástico. Quer dizer, eu acho que eu chego muito qualificado como pré-candidato para que a gente possa realmente olhar o Brasil e, obviamente, sem em nenhum momento deixar de olhar o Mato Grosso do Sul. Não desfazendo das outras secretarias, mas o senhor, com a experiência que tem, Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento, é uma secretaria com muito imbróglios e gargalos para resolver certeza. esse problema, né? Com certeza. Por isso que assim, eu usava uma expressão sempre lá na secretaria, eu não usava nem desburocratização, eu usava descomplicação. Porque às vezes a burocracia está muito ligada à própria legislação e o servidor não consegue sair da burocracia porque a legislação assim estabeleceu. Então eu falava, pessoal, nós temos que ser descomplicado, ser objetivo, as pessoas, normalmente quando o empresário ou alguém busca uma secretaria de meio ambiente, secretaria de tecnologia, ele quer clareza, né? Então eu sempre falei, vamos fazer uma ação descomplicada para a gente poder avançar. E isso é um pouco do que eu acho que eu estou propondo também como pré-candidato para que a gente possa descomplicar a vida dos brasileiros e que o Brasil cresça tanto quanto o Mato Grosso do Sul vem crescendo. E o senhor tem sorte que está num estado que é um outro Brasil, né? o Mato Com Grosso do certeza. Sul.
Com certeza, o Mato Grosso do Sul hoje, ele é referenciado. Eu me lembro que eu e o governador Rito estivemos na China, e nós apresentamos esse dado de 2023, que é oficial do IBGE, que o estado de Mato Grosso do Sul cresceu 13,4% do produto interno bruto. E assim, na hora meio que os chineses pararam, aquela dificuldade da língua, obviamente, da tradução, e tipo assim, o que é 13 ponto, né? Como é que cresce alguém? Os chineses só olham números, né? Número, e eles crescem a 8, já é uma coisa. Então, e a gente explicando para eles como é que chegou esse crescimento do Mato Grosso do Sul nesse 13,4. Então, Mato Grosso do Sul realmente hoje, os indicadores são muito favoráveis em termos nacionais. Nós estamos praticamente em todos os indicadores, de primeiro ao quinto do país, em qualquer indicador que você pega, nós somos do primeiro ao quinto, isso é fundamental. E isso foi fruto, obviamente, de muito planejamento e muito trabalho, né, e muita liderança, obviamente, dos nossos 2 governadores. Muito bem. Conversamos com o ex-secretário Jaime Verruc. Obrigado pela presença aqui. A minha vontade era seguir a entrevista a tarde toda, que o papo, quando se fala de desenvolvimento, é muita coisa que envolve. Mas eu desejo ao senhor sucesso nessa corrida aí contra o tempo, que a gente já está em período de pré-candidatura. Obrigado pela presença. Quais as palavras finais que o senhor deixa? Não, só muito obrigado, agradecer vocês sempre por essa abertura. E na verdade, assim, a gente falou um pouquinho aqui do desenvolvimento, mas você falou um negócio que eu gostaria de ressaltar. Exatamente, às vezes as pessoas, quando olham o desenvolvimento, não conseguem entender a dimensão, né, da geração de emprego, a geração de renda para a população. Então, olhem aí o município, aqui nós temos uma Secretaria de Desenvolvimento no município, é através dela que a gente consegue efetivamente melhorar a vida das pessoas e avançar. Então, que tenhamos aí um bom final de semana, hoje é sexta-feira, né? E um grande abraço a todos. Bom, só para finalizar aqui e não deixar de falar, o conjunto trabalho do governo junto com o Sebrae também tem sido uma ferramenta espetacular, né? Eu, inclusive, pelo governo, eu era do Conselho do Sebrae, fui presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, em função da minha função como secretário, é excepcional. Hoje, 92% das empresas são pequenas empresas. E o Sebrae tem esse olhar para a pequena empresa. Nós estamos num evento aqui, inclusive, trabalhando da Rota Bioceânica, e um dos focos desse evento é exatamente ver como as micro e pequenas empresas do Mato Grosso do Sul podem se beneficiar com a Rota Bioceânica. Então, parabéns ao Sebrae por esse olhar e esse foco, essa missão de desenvolver o pequeno negócio no estado de Mato Grosso do Sul. Muito bem. Obrigado, senhor Jaime. Obrigado pela disponibilidade de tempo. Muito obrigado a você. Um grande abraço. São 11h48. Conversamos com o ex-secretário Jaime Verruc, ele que tem um currículo extenso. Não é nem o secretário, pode ser nomeado como professor, né? Que entende dos 79 municípios do estado, batendo um papo aí falando sobre os seus 11 anos de trajetória junto ao governo anterior e o governo atual. A gente segue na programação. Obrigado você que acompanhou a entrevista ao vivo nos 93.9 também através do nosso YouTube. Informação em qualquer lugar. A Crítica.net. Credibilidade